Bom, vamos lá com outra videoaula aí, dessa vez só sobre plano inclinado. Eu vou fazer 3 exercícios sobre plano inclinado, mostrando como que a gente decompõe as forças, coisa que muita gente não entende ou muita gente simplesmente decora as componentes como sendo Pseno e Pcosseno e não faz nem ideia de onde veio, sendo que é muito fácil. Então vamos lá. Primeiro exercício aí, bem simples, sobre um plano inclinado de ângulo θ variável, apoia-se uma caixa de pequenas dimensões conforme sugere o esquema a seguir. Supondo que o coeficiente de atrito estático entre a caixa e o plano de apoio vale 1, qual o máximo valor de θ para que a caixa ainda permaneça em repouso? Por que ele pergunta qual é o máximo valor de θ? Porque, obviamente, se a gente começa a levantar essa rampa, vai chegar uma hora em que esse bloco não consegue mais ficar em repouso. Quer dizer, alguma coisa aí vai acontecer nesse momento e esse bloco vai começar a escorregar. Então, a situação que o exercício quer que a gente investigue é essa situação limite. Qual o valor máximo de θ para que a caixa ainda permaneça em repouso? Ou seja, ela está quase escorregando. Essa é a situação que a gente vai ter que estudar aí. Enfim, a gente começa exercícios desse tipo, envolvendo forças, atrito, força-peso, tração, força elástica, não importa. Todos esses exercícios envolvendo força, a gente começa desenhando as forças. Bom, vamos lá, vamos desenhar as forças, que é a parte mais óbvia nesse começo. Começar pela força-peso, que é aplicada no centro do corpo, vertical e para baixo. Pronto, força-peso. Se esse corpo está apoiado nessa rampa aqui, ele tem uma força normal que é perpendicular e oposta ao apoio. É a força aplicada pela rampa sobre o bloco. Força normal. A tendência desse corpo, apesar de ele estar em repouso, ainda permanece em repouso, a tendência desse corpo é escorregar para baixo. Ele só não escorrega porque tem uma força de atrito que sustenta ele aqui na direção oposta à tendência do movimento. E como ele não está em movimento, essa força de atrito a gente vai chamar de força de atrito estático, tá? Essa força de atrito estático aqui, ela vai ser a força de atrito estático máxima. Por que é a força máxima? Porque ele está quase escorregando. Essa palavra que diz pra gente que essa força de atrito estática é máxima. O corpo aí ele está quase escorregando. Ele está na iminência de escorregar. Quase escorregando. Portanto, aquela força de atrito estático que tem lá em cima é a força de atrito estático máximo. Pode colocar um Mzinho do lado lá para ficar mais fácil. Bom, essas forças aí são só essas 3 forças que tem no exercício, mas tem uma coisa errada aí, que é a força-peso. Não errado, mas o peso ele está fora dos eixos preferenciais para a gente poder estudar esse movimento aí. O que são esses eixos preferenciais? Os eixos preferenciais são eixos que facilitam o nosso estudo do movimento. Então, um dos eixos preferenciais normalmente é o eixo onde o movimento acontece ou aconteceria, que seria esse eixo aqui, ó. É o eixo tangente ao plano, tangente ao movimento caso ele acontecesse. Esse eixo aqui em amarelo a gente vai chamar de eixo tangencial. Eixo tangencial. Outro eixo aí seria um eixo perpendicular a esse. Então, 2 eixos perpendiculares sempre ajudam muito o nosso estudo do movimento, porque os movimentos perpendicularmente são independentes. Tangencial e esse eixo aqui, que é o eixo perpendicular ao plano, a gente vai chamar de eixo normal. Eixo normal. Uma coisa importante aí em todo plano inclinado é que esse ângulo θ que o plano inclinado faz com a horizontal, ele sempre está aqui, ó. É o mesmo ângulo daqui. Esse ângulo aqui também é θ. Claro que não é uma coisa óbvia. Eu vou mostrar por que esse ângulo aqui é sempre θ. Então vamos lá. Para mostrar isso, eu vou reproduzir aqui os eixos do meu movimento.
Então, eu tenho aqui o eixo tangencial, eu tenho aqui o eixo normal. Esses dois eixos, eles são perpendiculares, o eixo tangencial e o eixo normal. E eu vou reproduzir aqui embaixo um eixo horizontal, que representa o chão aqui, eixo horizontal. Bom, isso que eu estou fazendo aqui, não estou levando em consideração o tamanho do plano, nada disso. É só para mostrar onde que estão os ângulos. Então, eixo tangencial, eixo normal e eixo horizontal. Aqui eu vou fazer um eixo vertical também, que é o mesmo eixo pelo qual passa a força-peso. Esse eixo vertical aqui. Bom, agora a gente já pode localizar nesses eixos aí onde que está a força, o ângulo θ. O ângulo θ ele está aqui, ele é dado no exercício aqui. O ângulo θ é o ângulo entre o eixo tangencial e o plano. Aqui, ó, entre essa direção vertical e a direção horizontal, eu tenho um ângulo de 90, são perpendiculares. Aqui eu tenho um ângulo que eu não conheço, portanto eu vou chamar ele de alfa. Mas nessa figura aqui eu vejo que alfa mais θ são ângulos complementares, ou seja, alfa mais θ somados dão 90 graus. Mas se aqui eu tenho dois eixos perpendiculares, então alfa mais algum valor aqui também tem que dar 90. E esse valor só pode ser θ. Então mostrei aqui por que a gente sempre pode chamar de θ esse ângulo aqui em rosa, em roxo, sei lá o que cor é essa. Sabendo isso, daqui para frente eu já vou sempre usar esse ângulo como sendo θ, que facilita um pouco as coisas aí. Bom, como eu falei, essa força-peso aqui ela é a única que está fora dos eixos preferenciais. O que a gente vai fazer? A gente vai decompor essa força nas suas duas componentes, que são a componente tangencial e a componente normal. Eu vou fazer isso separado da figura, para ficar um pouco mais claro. Então, novamente, aqui eu vou precisar dos dois eixos. Vou fazer aí de novo o eixo normal. Vou fazer aqui o eixo tangencial. Vou representar a força-peso e tentar calcular as suas componentes. Então, minha força-peso vertical aqui. Agora eu já posso usar esse ângulo como sendo θ. Já mostrei para vocês de onde que ele veio. Bom, essa força vertical eu chamo de P, é o meu peso. Vamos representar então as duas componentes do peso. Uma das componentes do peso atua na direção normal ao plano, ou seja, perpendicular ao plano, é esse vetor em azul. A outra componente do peso, ela atua na direção tangencial ao plano, que é essa outra força em azul aqui. A gente tem que dar nome para essas forças. Se essa daqui está na direção tangencial, vou chamar de peso na direção tangencial. E essa daqui na direção normal, vou chamar de peso na direção normal. Cada uma dessas duas forças tem uma função nessa montagem aqui. A força tangencial, a componente tangencial, ela tem função de tentar acelerar esse bloco para baixo, na direção tangente. E essa outra força, esse peso na direção normal, ele tem a missão, digamos aí, a função de equilibrar com a força normal aqui, na direção normal do meu plano. Então a ideia daqui para frente é trabalhar com as duas componentes e não trabalhar mais com a força-peso. Trabalhar só com a força normal e a força tangencial aí, com as duas componentes do peso. Bom, esse peso tangencial aí, eu posso mudar ele de lugar. E eu vou propositalmente fazer isso. Eu vou colocar ele aqui. Como assim eu vou mudar ele de lugar? Então não é que eu estou mudando a força-peso de lugar. Geometricamente eu posso representar aquele vetor aqui. Que diferença vai... Não está dando certo. Que diferença que vai fazer eu representar aquele vetor aqui? Porque daí eu fecho o triângulo. E fica mais fácil de identificar quem é cateto oposto, quem é cateto adjacente e quem é hipotenusa. Então eu não estou dizendo que ele não está mais atuando no corpo. Continua atuando no corpo, o peso tangencial. Só mudei ele de lugar para geometricamente facilitar as coisas. Tanto que eu mantive mesmo módulo, ou seja, mesmo tamanho,
Mesma direção tangencial e mesmo sentido para baixo aí, tá? E onde que isso facilita as coisas? Agora eu vou escolher esse triangulinho que eu vou pintar aqui e através desse triangulinho, aplicando seno e cosseno, eu consigo chegar aí nas componentes tangencial e normal do peso, que está o meu θ. Bom, vamos lá então, como que a gente vai chegar nessas duas componentes? Como eu falei, a gente vai aplicar seno e cosseno. Então, vamos aplicar o seno aí primeiro. Seno de θ. Seno de θ. Seno é sempre cateto oposto sobre hipotenusa. O cateto oposto ao meu θ aqui é o PT, então peso tangencial, sobre a hipotenusa, que é representada pelo vetor peso, sobre peso. Se eu multiplicar em cruz aqui, eu chego na seguinte expressão: peso na direção tangencial é igual ao peso do corpo vezes o seno de θ. Agora eu vou aplicar cosseno. Cosseno do ângulo é cateto adjacente, que é o peso na direção normal, sobre a hipotenusa, que é P. Multiplica em cruz, peso na direção normal é igual ao peso vezes o cosseno de θ. Muito livro traz essas duas fórmulas aí já prontas. E de fato, você pode usar, e a gente vai usar essas duas fórmulas nos outros dois exercícios. Mas muito cuidado para não sair só decorando sem saber de onde que veio tudo isso. Porque elas só funcionam desse jeito aqui se o ângulo θ estiver aqui onde ele está. Se eles te derem no exercício o ângulo θ em outro lugar, aqui em cima, por exemplo, com a mão do cara, aí já muda tudo. Tudo que era seno vira cosseno, que era cosseno vira seno. Então pode decorar as fórmulas, ok, e torcer para que o ângulo θ esteja no lugar certo. Cuidado. Então, de fato, eu vou usar daqui para frente as duas componentes. Vamos representar aí na minha figura as duas componentes do peso. A componente normal, que é o meu PN, que agora eu já sei quanto vale, e a minha componente tangencial, que é o PT. Então não é que na minha figura agora tem uma, duas, três, quatro, cinco forças. Agora eu vou usar, ao invés de peso na direção vertical, eu vou usar essas duas componentes aqui. Então daqui para frente eu esqueço que existe esse peso, não vou mais trabalhar com ele. Eu vou usar as duas componentes do peso. Então eu tenho quatro forças atuando: normal, peso normal, força de atrito estático máxima e peso tangencial. Bom, continuando então, eu tenho aqui minhas quatro forças e o exercício está falando que eu estou naquela situação de quase escorregamento, mas isso aqui está em repouso. Então, se está em repouso, segundo as leis de Newton, há um equilíbrio, ou seja, não tem força resultante, não tem aceleração. Quer dizer que a força normal, então, na direção tangencial aqui, a força normal, tangencial não, na direção normal, a força normal ela equilibra o peso na direção normal. E aqui eu estou fazendo uma igualdade entre os módulos, tá? Não estou falando do vetor. Então, os módulos dos vetores são iguais. Então, normal é igual ao peso normal e a força de atrito estático máxima, força de atrito estático máxima, equilibra o peso na direção tangencial. Dessa maneira não há movimento, ele está quase escorregando. Por isso que ela é máxima, mas ainda não escorregou. Então, com essas duas equações, eu consigo chegar no valor máximo do θ para o qual a caixa ainda permanece em repouso. Eu vou continuar essa equação aqui. Força de atrito estático máxima é dado por coeficiente de atrito estático vezes a força normal, igual peso na direção tangencial. A gente acabou de ver que é o peso multiplicado pelo seno do θ. É o P seno de θ. Coeficiente de atrito estático vezes normal. Normal, nesse caso aqui, a gente acabou de ver que ela equilibra o peso na direção normal. Então, eu vou substituir aqui essa normal. Coeficiente de atrito estático vezes a força normal, que é o peso na direção normal, é igual ao peso vezes seno de θ. Peso vezes seno de θ. Coeficiente de atrito estático vezes
Peso na direção normal, a gente acabou de ver que é peso vezes o cosseno, igual a peso vezes seno de θ. Corto os dois pesos, fico com coeficiente de atrito estático igual a seno do ângulo sobre cosseno do ângulo, ou seja, tangente. Reparando aqui que o exercício falou para a gente quanto que vale esse coeficiente de atrito estático. 1. Logo, tangente de θ igual a 1. Como esse ângulo aqui é um ângulo agudo, está entre 0 e 90, só pode ser 45 graus. Então, o nosso θ máximo aí, 45 graus. Vamos lá então para outro exercício aí de plano inclinado. A situação representada na figura refere-se a um bloco que, abandonado em repouso no ponto A, desce o plano inclinado com aceleração 2 metros por segundo ao quadrado até atingir o ponto B. Então, a velocidade inicial dele aqui em cima, eu vou chamar essa velocidade inicial aqui de VA. Ela vale zero, a partir do repouso. Com aceleração 2 metros por segundo ao quadrado. A aceleração aqui, ó, ela está para baixo. Existe o movimento agora, não está em repouso. E essa aceleração, ela vale 2 metros por segundo ao quadrado. Sabemos que no local a gravidade é 10, a influência do ar é desprezível, pede-se para calcular o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o plano. Lembrando que coeficiente de atrito cinético é a mesma coisa que coeficiente de atrito dinâmico. São os coeficientes referentes à força de atrito atuando num movimento e não num repouso. Bom, como todo exercício envolvendo plano inclinado, bloquinhos, enfim, a gente vai começar aí representando as forças que estão agindo nesse bloco. Eu não preciso mais representar a força-peso, agora que eu já sei como que são as componentes, eu já posso colocar aqui na direção normal a minha componente PN, colocar aqui na minha direção tangencial a minha componente PT, aqui oposta ao PN a minha normal, e como ele está escorregando para baixo, eu vou ter um atrito cinético ou dinâmico para cima. Então, vou chamar essa força de atrito dinâmico, FAT-D. Bom, estão todas as forças aí, já sabemos como calcula PN, PT. Lembrando que se esse bloco está escorregando na direção tangencial, quer dizer, não há nenhum movimento, nenhum tipo de aceleração na direção normal, essa força normal aqui acaba equilibrando novamente o meu PN. Já vou escrever isso, então. Minha força normal, ela é igual ao PN, e a gente sabe muito bem quanto que vale PN agora, né? PN é o peso vezes o cosseno do ângulo. P cosseno de θ. P cosseno. Bom, se ele está acelerando para baixo aqui na direção tangencial, eu posso usar a segunda lei de Newton, né? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Pensando aí só na direção tangencial. Se ele acelera no sentido de PT, é porque a força resultante nessa direção vai ser PT menos a força de atrito dinâmico. Então, PT menos força de atrito dinâmico igual a massa vezes aceleração, que a gente já sabe que é 2. Continuando. Peso na direção tangencial é o peso vezes o seno do ângulo, menos força de atrito dinâmico, coeficiente de atrito dinâmico vezes normal, igual a 2m. 2m. Peso. Bom, ele não me deu o peso, né? Mas a gente sabe que peso se calcula como m vezes g. Quanto é o seno desse ângulo θ, que não está nem no exercício, mas a gente sabe que o lugar dele é aqui, né? Θ. Quanto que é o seno do ângulo? Cateto oposto sobre hipotenusa. Olha para o triângulo formado aqui por esse plano inclinado. É o triângulo 3, 4, 5. Muita gente já conhece isso, espero, né? Então, essa hipotenusa vale 5. Seno do ângulo cateto oposto, que é 3, sobre a hipotenusa, que é 5. Então, cateto oposto
3 sobre hipotenusa 5, menos o coeficiente de atrito dinâmico, que é a pergunta do exercício, não esqueçam da pergunta, vezes a força normal, que vale P cosseno de θ, ou seja, mg cosseno de θ, cateto adjacente sobre hipotenusa, 4 sobre 5, igual a 2m. Por que que o exercício não me deu a massa? Porque essa conta toda não vai depender da massa. Eu tenho 3 termos na minha conta, os 3 termos têm massa. Posso cancelar. Cancela a massa, cancela a massa, cancela a massa. Usando a gravidade 10, que é o que ele está falando no exercício, aqui vai ficar 10 sobre 5. 2 vezes 3, 6. Coeficiente de atrito dinâmico, vezes 10 sobre 5, 2 vezes 4, 8, igual a 2. Então aqui eu vou ficar com 8, coeficiente de atrito dinâmico, é igual a 6 menos 2, 4. Portanto, coeficiente de atrito dinâmico aqui vai dar 0,5. É uma grandeza física adimensional, não tem unidade. Acabou o exercício. Vamos lá para o nosso último exercício envolvendo aí plano inclinado com atrito. Um corpo de massa 10 kg parte do repouso do alto de um plano inclinado de ângulo 30 graus, conforme representa a figura, escorregando sem sofrer a ação de atritos ou da resistência do ar até atingir um plano horizontal áspero de coeficiente de atrito cinético 0,2. Sabendo que o corpo gasta 2 segundos para descer o plano inclinado, e que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, determine a duração total do movimento e as distâncias percorridas pelo corpo no plano inclinado e no plano horizontal. Bom, vamos lá. Sempre começando do mesmo jeito, depois a gente vai descobrindo tudo que tem para descobrir aí. Representando, então, as forças que estão agindo nesse bloco aqui. E o exercício está indicando, ó, superfície lisa na descida, lá na parte horizontal ela vai ser áspera. Depois a gente vê o que acontece. Mas aqui a gente já pode desenhar as nossas componentes. Ó. Componente normal do peso, que é o Pn, a força normal de reação da superfície, o peso tangencial aqui na direção tangente ao plano. Não adianta querer colocar atrito porque a superfície é lisa. Acabaram-se as forças na parte inclinada do nosso plano. A força normal acaba cancelando o peso na direção normal. Então, na parte lisa, vamos para a superfície lisa. Na parte lisa, se eu for aplicar a segunda lei de Newton, força resultante, massa vezes aceleração, quem faz o papel de força resultante é só o PT. E a gente já sabe como calcula. É peso vezes o cosseno. Mentira. Peso vezes o seno. Peso vezes o seno do ângulo. Igual a massa vezes aceleração. O que eu consigo descobrir com isso? Bom, ele me deu a massa, me deu o ângulo. Eu não sei quanto vale a aceleração. Vou tentar descobrir, então. Quanto que é o meu peso, sabendo que a massa é 10 quilos? E ele deu uma gravidade como sendo 10. É 100. Então, 100 vezes seno de 30 graus, meio, igual a massa, que é 10, vezes aceleração. 100 vezes meio dá 50. Portanto, minha aceleração vai ser 5 metros por segundo ao quadrado. Lembrando, essa aceleração é na descida. E ele já me deu o tempo na descida. São 2 segundos. Então, na descida aqui eu tenho 2 segundos de duração. Sei que a aceleração é 5, que ele partiu do repouso. Eu quero saber, uma das perguntas é as distâncias percorridas no plano inclinado e na superfície áspera. Então, aqui, se eu for usar a fórmula do ΔS, da equação do espaço, do movimento variado, eu consigo descobrir qual a distância que ele anda na rampa aí. ΔS é dado por V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Tá lembrando, eu estou falando da parte lisa, hein? ΔS
é igual a velocidade inicial 0, a aceleração acabei de descobrir 5, o tempo de descida na rampa é 2 ao quadrado sobre 2. 5 vezes 4, 20, dividido por 2. 10 metros é o tanto que ele anda na superfície lisa. Agora eu vou pensar na superfície áspera, depois que ele já chegou aqui. Chegou aqui na superfície áspera. Uma coisa que pode ser importante para a gente aqui é descobrir que velocidade que ele tem aqui, ó, quando ele chega na superfície áspera. É a velocidade final que ele atinge na parte lisa. E dá para calcular, né? Vou calcular aqui usando uma conta simples. V igual a V0 mais AT. A velocidade inicial que ele tem lá em cima é 0, a aceleração é 5 e o tempo de descida na rampa é 2. Portanto, ele atinge a parte áspera com uma velocidade de 10 metros por segundo. Ok. Então, o que eu sei dessa parte de baixo aqui? Ele tem velocidade inicial 10 metros por segundo e sei o coeficiente de atrito, que é 0,2. Vamos pensar nas forças que estão agindo aí na parte áspera, na parte que tem atrito. Tem um peso para baixo, tem uma normal aqui para cima. Esses dois se cancelam. E a força de atrito oposta ao sentido do movimento. Essa força de atrito que está oposta é uma força de atrito dinâmico, tá? Porque ele já está em movimento, começou com 10 metros por segundo, lá na frente ele vai parar, né? Ele vai parar em algum ponto e justamente ele quer saber que distância que ele percorre, né? Durante esse movimento todo aí. Ah, bom, eu vou aplicar a segunda lei de Newton agora, força resultante de massa vezes aceleração na parte áspera, na parte que tem atrito. É diferente do que eu fiz aqui em cima, que era a parte lisa. Então, a única força resultante na parte horizontal do meu movimento aqui é a força de atrito. E atrito dinâmico. Então, é coeficiente de atrito dinâmico vezes normal igual a massa, que é 10, vezes a aceleração da parte horizontal, que eu não sei. Meu coeficiente é 0,2. Minha normal é igualzinha ao peso, 100, igual a 10 vezes aceleração. Bom, 0,2 vezes 100 dá 20. 20 por 10 dá 2. Então, minha aceleração aqui na parte áspera, 2 metros por segundo ao quadrado. O que mais eu tenho que descobrir, então? Até o momento em que ele vai parar lá na frente, eu preciso descobrir quanto tempo que isso vai levar e que distância que vai percorrer. Bom, eu sei a aceleração, sei a velocidade inicial e sei que ele vai parar lá na frente. Então eu posso descobrir o tempo facinho usando a equação da velocidade. V igual a V0 mais AT. Então a velocidade final na parte horizontal é 0. A inicial é 10. Aceleração. A gente descobriu aqui, gente, o módulo da aceleração. Como eu estou supondo que a velocidade inicial é mais 10 e ela está para a direita, a aceleração é negativa para a esquerda, tá? Senão ele não para. Menos 2 vezes o tempo. Então o tempo aqui seria 5 segundos até ele parar. Então, resposta da letra A: duração total do movimento, 2 segundos para escorregar, mais 5 até parar depois. Resposta da letra A: são 7 segundos o meu movimento. 7 segundos. Está faltando ainda a distância horizontal percorrida aí pelo bloco. A gente pode usar a Torricelli ou a mesma equação que eu usei para a parte de cima. Então, meu ΔS vai ser igual a V0t, só que a velocidade inicial agora é 10. Então, 10 vezes o tempo, 5, mais AT quadrado sobre 2, menos, porque a aceleração é negativa, A, que é 2, vezes 5 ao quadrado
sobre 2. Meu ΔS, na parte horizontal, então, vai dar 50 menos 25, 25 metros. Então, quais são as distâncias percorridas? Na rampa, a distância percorrida é 10 e na parte horizontal, 25. São as respostas da letra B. 10 metros e 25 metros. Bom, é isso. Espero que tenha ajudado. Até a próxima videoaula.